Senhores vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de fazer a inclusão, inclusive contra o nosso plenário, o artista plástico Ivadal Pereira da Silva, que está conosco hoje, que inaugurou o espaço cultural da Associação Comercial e Industrial de Olaria com a sua exposição e vai estar ali à disposição da população de Olaria. Então, eu gostaria de me congratular com ele também. Senhores vereadores, submeto ao plenário as solicitações de inclusão em pauta. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as inclusões em pauta. Em discussão, os votos de congratulações. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Na verdade, senhor presidente, nós temos hoje aqui alguns votos de congratulação que nós apresentamos, mas eu quero destacar o voto que eu faço com o cidadão, senhor Ivadal Pereira da Silva. Como eu disse agora há pouco, ele dá um passo histórico em Nova Friburgo ao inaugurar um espaço cultural em Olaria, um bairro com quase 60 mil habitantes, um bairro importante no nosso município, que não tinha, até o presente momento, um espaço onde os artistas locais pudessem expor o seu trabalho, a sua atuação. E seu Ivadal, a convite da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, com a sua sede ali em Olaria, no Shopping Roseiral, inaugurou no final de semana aquela exposição plástica ali. E está aberta à população, de forma gratuita, a população pode chegar ali no Shopping Roseiral e ver o trabalho que o seu Ivadal faz. O seu Ivadal tem uma história muito bela, e eu gostaria de, nessa noite, estar, então, apresentando esse voto de congratulação com ele. E também, senhor presidente, eu falei da Euterpe Lumiarense. Na verdade, esse voto de congratulação que nós fazemos com a Euterpe Lumiarense, com as pessoas que nós citamos, o motivo principal nós precisamos valorizar ainda mais uma instituição como esta, que carece de recursos para tocar os seus projetos. Na verdade, não me foi feita uma solicitação para que fizesse esses votos de congratulação. Na verdade, isso faz parte da nossa... Pois não, vereador Renato Abihammer? Realmente, essa associação é muito importante. A sociedade luminarense, o TERP, eles têm um trabalho muito bom, já estão completando 100 anos, inclusive é motivo de uma solicitação minha de uma sessão solene em fevereiro deste ano, para homenagear a Euterpe Luminarense. E realmente eles estão sofrendo grandes dificuldades em relação à manutenção, porque realmente os recursos oriundos da prefeitura são muito escassos e eles precisam de ter um aporte financeiro muito melhor, porque senão é muito difícil trabalhar dessa forma. Ainda mais, vereador, você está tratando de um distrito tão distante daqui da região central, onde as instituições daquela localidade precisam ser fortalecidas. Na verdade, já vai completar quase 120 anos. Vereador Reinaldo Rodrigues. Obrigado, vereador. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelos votos de congratulação, principalmente com o Ivadal, que faz sua exposição na Olaria. Gostaria de parabenizar, registrar a presença dele, que já foi, Vossa Excelência bem disse, e dizer da admiração que nós temos lá pelo seu Ivadal. Eu, como morador de Olaria já há muitos anos, sei da importância do Ivadal lá para o bairro de Olaria. Então, parabenizar e pedir a Vossa Excelência que eu possa acompanhá-lo nos 2 votos de congratulação. Com certeza. Senhor presidente, então, na verdade, apresenta esses votos e hoje também está aqui presente o senhor Zé Pinto, junto conosco, também a senhora Sandra, a doutora Sandra, que também faz parte da Sociedade Euterpe Lumiarense, que nos trouxe, nos brindou com um informativo que tem as personalidades que fazem parte da história da banda Euterpe Lumiarense, da Sociedade Musical Euterpe Lumiarense. E entre eles, como foi dito, o seu Zé Pinto, e o seu Zé Pinto está aqui conosco também hoje, o senhor José Valdir da Costa, mais conhecido como seu Zé Pinto, que é o presidente da Euterpe Lumiarense. Então, senhor presidente, eu agradeço esse espaço e desejo que nós possamos avaliar com muito carinho os recursos que nós vamos estar aprovando e a questão do recurso do aumento de subvenção para as atividades que a Euterpe Lumiarense exerce. Pois não, vereador. Reiterar a fala do vereador Reinaldo Rodrigues e Edson Flávio, onde, nesse momento, ressaltam os traços, o talento e a importância de Ivadal, ele que, desde que eu coloquei a TV no ar, sempre tive a oportunidade de fazer matérias e mostrar, filmar e distribuir com a cidade de Nova Friburgo os seus traços que retratam momentos da antiguidade do bairro de Olaria. E quando é disponibilizado o espaço, fica claro que é o reconhecimento daquele homem que, através do seu olhar diferenciado,
distribui para a sociedade a sua maneira de enxergar o bairro de Olaria. Então, é importante essa proposição. Após a discussão, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente, Pois eu não, vereador. queria dar destaque no meu voto de pesar, seu Clínio. Seu Clínio é um cidadão lá do Córrego Dantas que foi assassinado ontem, estupidamente, às 7h poucos da manhã. Homem simples, homem que não tinha... Ficou todo mundo surpreso, não tinha problema com ninguém. Homem que era muito modesto, vivia sempre ali na beira da estrada, do Córrego Dantas, conversando com as pessoas. E, de repente, essa violência que nos assusta, ele foi assassinado, ninguém sabe por que até no momento. A família está chocada. E queria pedir ao vereador Marcos Medeiros que se eu pudesse subscrever esse voto de pesar também com a dona Suzete Chigli, porque dona Suzete é mãe do Guilhermino, do Antônio, da Camel, e eu também não sabia do falecimento dela, se já foi sepultada também. Uma pessoa que tem grande estima por ela, tinha grande estima por ela. E vou pedir 1 minuto de silêncio também para os 2 votos de pesar, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não, vereador. as informações que foram repassadas logo pela manhã com relação ao assassinato do senhor, que todas as manhãs caminhava pela estrada que liga ali a entrada de São Geraldo, o Girassol, até ao Jardim Califórnia. Eu ressalto que, além do corpo dele, foi encontrado um outro corpo, nessa mesma localidade, no mesmo dia. E que, por várias vezes, eu já tive a oportunidade de filmar e divulgar assassinatos nessa via de acesso. Então, ali tem se tornado um local perigoso, um local onde precisa, e eu tenho certeza que assim vai ser feito pelo coronel James de Barros, um maior olhar com relação à polícia militar, porque realmente é uma estrada que, infelizmente, tem sido palco de vários assassinatos e várias ocorrências de violência. E as informações que foram repassadas, que ele era um senhor tranquilo, não tinha ninguém que pudesse ameaçá-lo de nenhuma forma. Então, há a possibilidade de que tenha sido um assalto, alguma coisa nesse sentido. Mas a moto parou e o camarada deu 2 tiros. Não sabe se tentou assaltar e ele reagiu. Mas fica o registro que realmente essa estrada precisa de maior policiamento e precisa de um estudo específico, porque ali é um local de desova. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Renato. Queria pedir ao vereador Marcos Medeiros para assinar, junto com ele, os votos de pesar pelo falecimento da senhora Suzete Chigli, mãe do meu amigo Antônio Chigli, que realmente eu não sabia, estou tomando conhecimento agora. É lamentável e eu peço a Vossa Excelência que assine esse voto. Sem dúvida. Gostaria que o senhor estivesse assinando pelo aniversário, assinando por algum festejo, mas, infelizmente, o mais certo na vida é a morte e é o mais difícil de aceitar. E, principalmente, dona Suzete, que todos conheciam, infelizmente, sabiam da alegria com que ela tinha de levar a sua vida, sempre com festa, recebendo a todos com um sorriso no rosto. Então, com certeza, conforme eu falei no início, é uma lacuna que se abre na cidade. Senhor presidente, Pois não, vereador. fazer um registro aqui, eu estava conversando com Vossa Excelência agora, já que estava votando o voto de pesar, só registrar o falecimento também de um grande amigo, a mãe do nosso candidato ao governo do Estado, professor Fernando Peregrino, e a mãe dele faleceu nesse final de semana. Eu não fiz por escrito, mas eu só para trazer esse comunicado da casa, mesmo porque também o professor Fernando Peregrino é homem de destaque estadual, foi candidato a governador pelo Partido da República, e nesse final de semana, com o passamento de sua mãe, muitas pessoas, amigas, eleitores, inclusive daqui de Nova Friburgo, ele foi muito bem votado aqui, teve 800 mil votos no estado inteiro, e a família também se encontra pesarosa pela perda da mãe do professor Fernando Peregrino. Só um registro, senhor presidente. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, com relação a esses crimes que foram citados, que foi feito até o voto de pesar, o jornal A Voz da Serra de hoje traz 3 situações fortes de violência. Essas 2 situações, dos 2 homicídios, uma situação do menor foragido e a situação de 2 presos com drogas em frente a uma escola. Senhor presidente, esta casa ela é importante no levantamento dessas questões e nós, sociedade friburguense, não podemos ficar refém
do medo que paira essas notícias que estão surgindo de violências em todos os pontos da cidade. Então, eu agradeço esse momento, mas que nós continuamos refletindo e também forçando o poder da segurança pública a fazer o seu papel e a sociedade organizada também ter mais projetos sociais para integrar a população, porque menores estão chegando aí e a violência está aumentando na cidade. Senhores vereadores, portanto... Pois não, vereador. Só a título de informação, amanhã vai ser diplomado o deputado federal Glauber Braga, e ele tem 2 projetos em Brasília de seu mandato que, infelizmente, beneficiam meliantes e bandidos. Um dele diminui a pena daquele prisioneiro que estiver encarcerado e sofrer maus tratos. E não é necessário que se faça nenhum tipo de prova, quer dizer, ele próprio pode se machucar e diminui a pena dele. E outro é o menor que estiver envolvido em algum crime, enquanto não transitar e julgar o processo, continua solto, quer dizer, mata, estupra. Então, pedir à população friburguense que, ao encontrar o deputado federal, que ele possa se sensibilizar com essas atitudes, que é óbvio, ele não teve nenhum tipo de crime na família, que se tivesse tido não teria apresentado proposições dessa forma, para que pudesse retirar esse tipo de projeto de lei lá em Brasília e que bandido bom é bandido preso. Senhores vereadores, portanto, após as considerações, em votação, com a solicitação de respeitado um minuto de silêncio, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu peço a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Requerimento de informação de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre o projeto social no Lazareto. Em discussão, 5 minutos. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, faço esta proposição porque desde o primeiro momento em que assumi o mandato em nossa notável Casa de Leis, sempre me preocupei com relação à questão da verba do Lazareto. Verba essa que foi disponibilizada, eu tenho aqui em minhas mãos, Programa de Aceleração do Crescimento, uma publicação feita pelo Palácio do Planalto, onde vem citando todos os investimentos de todas as formas em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Especificamente, com relação ao município de Nova Friburgo, gostaria até que meu amigo Noé, que é o melhor cinegrafista de Nova Friburgo, ainda vai para a TVC, que puxasse aqui, ó, desse um close, aonde... Essa câmera aí é boa, Tomé? A minha lá eu sei que é. Nova Friburgo, proponente município, urbanização do Lazareto, investimento previsto de 2007 a 2010, 1.580.000, estágio contratado. Está aqui, ó, se quiser puxar de novo aqui para ver, para ficar bem claro. Essa lente é boa, Tomé? Se não for boa, você fala que eu te empresto uma. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Infelizmente, essa verba, a gente sabe que não foi disponibilizada, ela foi disponibilizada, mas ela não foi utilizada na execução. Infelizmente, eu cobrei aqui do secretário de projetos especiais, aliás, me respondeu de maneira estúpida, sobre a utilização dessa verba. E ele falou que estava tudo certo e que a população do Lazareto teria a oportunidade de ver a realização dessas obras.
O que me chama a atenção, que eu recebi hoje em meu gabinete, senhora Vilma, moradora do Lazareto, que teve a sua residência colocada em risco pela defesa e foi morar na casa de familiares. A Secretaria de Assistência Social ficou de pagar um aluguel para ela, ela voltou lá para receber. Segundo informação repassada por ela, ela não recebeu porque o funcionário disse que ela não estava pagando aluguel, estava morando de favor. Liguei para o secretário Maduro para que ele recebesse e ele ficou de recebê-la agora à tarde e que pudesse resolver esta questão. Mas, infelizmente, Friburgo, que recebeu tão pouco investimento do PAC em função das outras cidades, a gente sabe que a gente teve representação lá em Brasília, que poderia ter disponibilizado maiores recursos e que se corrija nesse próximo mandato, mas o pouco que veio, infelizmente, não foi aproveitado. Eu quero salientar que logo na primeira semana que o prefeito Heródoto Bento de Mello assumiu a prefeitura, eu fui até então à sala do secretário-geral Braulio Rezende, dei a ele um livro desse aqui e toda uma literatura que eu assim, peguei disponibilizada na internet, e ele teve acesso. Não, pode deixar que a gente vai trabalhar. Se passam 2 anos, hoje, graças a Deus, ele não está na prefeitura, mas, infelizmente, o povo do Lazareto não teve essas melhorias que, com certeza, seriam investimentos que melhorariam a qualidade de vida daquele povo, daquela gente, por conseguinte, por toda a sociedade friburguense. Então, tendo como premissa essas falas, esses argumentos, e principalmente estes acontecimentos onde esse investimento em infraestrutura social e urbana disponibilizado para o bairro do Lazareto não se efetivou, isso é um dano, é uma perda para a cidade de Nova Friburgo. Então, gostaria, através deste requerimento, ter noção do que está acontecendo para que esse investimento a gente possa saber de que forma ele possa ser restabelecido e investido em nossa sociedade. Estive lá em Brasília, no Palácio do Planalto, onde, através do doutor Alain, que é assessor do Lula, me disse que, uma vez não aproveitado, ele ia ser disponibilizado para outro município do país. Se assim aconteceu, que identifiquemos os responsáveis e que ele possa responder na força da lei por essa prevaricação, onde foi comunicado, sabia, não tomou atitude e o povo do Lazareto, infelizmente, passou a ser um detalhe e não teve essa concessão tão importante para eles. Então, peço e espero dos meus pares a aprovação desse requerimento para que a gente possa identificar aonde e por que aconteceu essa necessidade que o povo tanto precisa e não teve executado em função de prevaricação de alguém. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de leitura. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir que a votação seja nominal e que eu me manifeste após a leitura do documento. Não, foi incluído na pauta. O vereador pede que seja voto nominal. Vereador Luciano Faria, contra ou a favor? A leitura. A favor. Vereador Maria Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Isaac Demane. Favorável, senhor. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a declaração de voto pequena. Eu reitero aqui o que falei na suspensão da sessão. Eu acho que é uma questão interna do PDT que está sendo trazida para essa casa. Acho que esse tipo de coisa interessa ao PDT. Não interessa, nós não vamos ficar aqui discutindo coisas internas de cada partido. Todos os partidos têm o seu problema, daí ser chamado de partido, né? Tem os seus problemas internos. Nós não podemos estar a toda hora parando sessão para discutirmos coisas que dizem respeito às agremiações. Mas sou favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador de São Flávio. Favorável. Portanto,
Aprovado por unanimidade. Eu solicito ao vereador que faça a leitura. Partido Democrático Trabalhista, Diretório Municipal de Nova Friburgo, 13 de dezembro de 2010. Ao ilustríssimo senhor Sérgio Xavier, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Senhor presidente, o PDT de Nova Friburgo, através de sua executiva, reconhecendo a importância desta casa para os cidadãos friburguenses e a influência que ela exerce, vem muito respeitosamente expressar seu descontentamento com um pronunciamento ocorrido no dia 9 do corrente, da parte do vereador em exercício, o senhor Nami Nassif, desqualificando o PDT, com um vocabulário chulo e irresponsável. Protestamos contra a forma desrespeitosa com que o referido vereador em exercício dirigiu-se ao PDT, ignorando uma instituição que tem implantado ao longo de sua história nesse município valores democráticos, educacionais e cidadãos. Não podemos aceitar tal comportamento, pois ele não é proveniente de boa convivência, caráter de civilidade que os cidadãos honestos, trabalhadores e integrados na vida de nosso município, que compõem a executiva e o diretório do PDT de Nova Friburgo, estão acostumados. A nossa reivindicação é que o vereador em exercício, que cometeu tal ato equívoco, ocupe o mesmo espaço e tempo dessa casa para se retratar de seu infeliz pronunciamento. Aguardamos, sinceramente, que este senhor, que foi eleito primeiro suplente pela coligação Unidos por Nova Friburgo, PDT, PSDB, reconsidere seu pronunciamento, perceba o seu erro e procure desfazer o grave malefício provocado aos cidadãos de bem. Caso o senhor Nami Nassif não ache por bem retratar-se, solicitamos enfaticamente que venha nomear os integrantes do PDT que considera a banda podre, segundo o seu julgamento, apresentando também os motivos que o levam a fazer tal desqualificação. Informamos desde já que, caso isto não ocorra, só nos resta, como alternativa, buscar na Justiça a reparação dos possíveis danos causados a todos de nossa sigla que se sentiram ofendidos com tal pronunciamento. Sendo que temos, para o momento, renovamos-lhe nossos sinceros protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Joel Duarte, presidente da Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Este é o documento, senhor presidente. Senhor presidente, primeiramente, eu quero dizer esta casa aqui que quem quer respeito tem que respeitar primeiro. Primeiro ponto. E segundo, talvez o PDT, o que eu disse do PDT, eu mantenho tudo que eu disse, que o PDT é um grande partido, um PDT é um partido de respeito, o PDT é o partido que eu atuei 16 anos como militante, advoguei várias vezes aquele partido, e que existe sim uma banda podre. Além de uma banda podre, existe um PDT da Boquinha lá também. Então, não retiro nada, e quero comunicar aí a Vossa Excelência que me encaminhe esse documento. Esse documento eu vou fazer nos meus arquivos, porque o PDT tem que aprender a ser o PDT de Leonel Brizola, que não foi, o PDT que eu conheci. O PDT não está dando respeito nele mesmo, por essa atitude nos últimos momentos. O PDT virou um partido negociata aqui em Nova Friburgo, e todos nós sabemos disso. Agora, tem um mandato de cassação, estão pensando em me intimidar meu mandato de cassação. Pode ir na justiça, vereador PR. Não tenho medo do PDT, não medo daquela gente, entendeu? E quer dizer mais, que avise, vereador PR, ao PDT que eu tenho imunidade parlamentar, inviolabilidade. Foi o vereador Jorge falou aqui. Agora, essa briga não tem que trazer para essa casa aqui, não. Essa briga tem que levar lá para fora. Porque daqui a pouco eu vou começar a trazer coisas do PDT aqui para dentro também fazer leituras, dos blogs que eu tenho. Vossa Excelência sabe que o Leonel Brizola Neto tem umas declarações grandes na internet. Eu vou começar a pedir leitura aqui para saber quem é quem do PDT. Se a briga é essa, vou começar a mostrar quem é quem do jogo. Eu tenho meu nome limpo, minhas contas estão abertas para quem quiser ver agora. Não diga o PDT, que para ser respeitado tem que impor respeito. E eles não estão fazendo isso. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, Senhor presidente, eu queria, antes de entrar na ordem do dia, eu recebi aqui do professor PR, que foi me encaminhado, aqueles processos de prestação de contas das escolas municipais. E eu fiz o encaminhamento ao vereador PR por esses dias e manifestei um parecer, porque eu acho que essa casa tem que ter conhecimento, porque o conhecimento das prestações de contas vão se limitar às comissões da casa, não vão se limitar a todos os vereadores. E tem que ter algumas falhas na prestação de contas. A primeira falha é que nas prestações de contas que são encaminhadas para o Poder Legislativo, não há notas fiscais dos gastos. E, em segundo lugar,
não há na Secretaria Municipal de Educação, se criaram o merenda escolar direto, mas não se criou na Secretaria Municipal de Educação um setor que avaliasse essas contas, essa prestação de contas. O que há é uma avaliação das contas, um controle social. A sociedade, através da sua associação de moradores, faz avaliação, o Conselho Fiscal também das contas. Então, eu acho que tem que ser criado, por se tratar de verba pública, dentro do setor da Secretaria de Educação, um setor técnico, que faça a apreciação das contas, para que remeta esta casa aqui. Porque essa casa aqui, na verdade, ela não pode emitir juízo de valor. O que nós podemos fazer ali é tomar conhecimento das contas e, se nós apontarmos alguma irregularidade, ou a gente pede para apurar lá no processo administrativo, ou nós aqui abrimos a CPI. Então, eu detectei essas falhas na prestação de contas, estou encaminhando ao vereador Pierre todos os processos já, e que Vossa Excelência também analise e veja depois, que devolva à comissão, que eu tenho que dar também conhecimento aos demais membros da comissão em relação a essas contas. Pois não, vereador. Vereador Nami, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, está coberto de razão. A CFO, a Comissão de Finanças e Orçamento, vai acolher, vai observar. Não se pode, se não tem nota fiscal, não se pode sequer ser tratado como prestação de contas. É muito mais uma indicação de balanço do que propriamente prestação de contas. Então, Vossa Excelência está coberto de razão no sentido de comunicar à Secretaria Municipal de Educação a necessidade de notas fiscais, da criação, se não houver, desse setor específico para poder avaliar as contas, senão realmente fica algo muito complicado em termos de gestão financeira com relação à merenda direta na escola. Senhor vereador, não há no processo um parecer de um setor competente e técnico que dê um parecer para ser apreciado. Essa casa tem que tomar apenas um conhecimento das contas. Entendeu? Essa é a questão que estou remetendo. E que se faça, talvez, alteração na lei municipal lá, que se crie esse setor. Porque todo o dinheiro público, quando se trata de finanças públicas, por exemplo, o município de Nova Friburgo, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, tem o controle interno para fazer esse controle. E ali, nesses casos, não tem. Vereador Nami, eu vou fazer tanto observação como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, mas, sobretudo, como membro da Comissão de Educação, que é nosso papel, né, subscrever muito bem a posição de Vossa Excelência. Senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Pequena parte ao vereador, só para... Há regras com relação à apresentação e à execução dessa prestação de contas? Senhores vereadores, a gente não pode trazer... Vamos avançar rapidamente, vereador. Se há regras ou não. Só mais um minuto, porque a gente não está na pauta, vereador Nami. É um assunto que não está na pauta, a gente tem cheio de assuntos. Rapidamente, vereador. Pode falar. Vereador, é uma prestação de contas que vem sucinta com um controle social. O controle social que eu digo o quê? Não é um órgão técnico que se aprecia as contas, um conselho fiscal. Não, eu digo o seguinte, há regras, por exemplo, tem que apresentar... Óbvio que... Não foi criado isso. Não tem. Então tem que ser criado. Essa é a questão que eu aponto. Presidente, posso só ajudar aqui rapidamente? Conclua, por favor, então. Só concluindo, por favor. eu entendo que a Secretaria de Educação tem que ter o setor de contas. Basta ter esse setor de contas organizado para orientar as diretoras de colégio, que elas também não são técnicas nesse setor financeiro. Orientar os diretores a montar um processo de prestação de contas que tem que ter princípio, meio e fim. Como é que inicia o processo, como é que monta a estrutura de todo ele e como conclui. Então, tem que ter essa estrutura dentro da Secretaria de Educação, tendo em vista a descentralização da compra de merenda. E os diretores estão perdidos na questão da montagem do processo. Está faltando, então, na Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, pela ordem, aqui rapidamente, pedir a inclusão em pauta na ordem do dia de dois projetos do Executivo, um que leva número 9.167 e o 9.168, conforme entendimento mantido com a Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente. Pois não, vereador, rapidamente. Sei que não está na pauta, mas como membro da Comissão de Saúde, eu faço parte, vereador Renata Birrame. Hoje, senhor presidente, saiu no jornal A Voz da Serra algumas denúncias com relação à saúde. Não sei que não está na pauta, vereador, mas eu considero muito grave. Vereador, eu vou concluir. Eu vou dar um minuto para Vossa Excelência e não vou abrir a parte a nenhum dos vereadores. Ok. Mas eu considero, senhor presidente, muito grave as denúncias que saíram no jornal A Voz da Serra de hoje, falando da saúde doente em 5 pontos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os autores das denúncias que saíram aqui deveriam de
vereador Renata Birramer, a Comissão de Saúde desta casa precisa ser informada, eu tenho uns 2 segundos ainda, presidente, se deveria ser informada acerca das coisas que estão colocadas aqui. É muito grave o que está sendo citado aqui, colocando nomes de pessoas em xeque. Gestores da saúde em xeque em relação às informações que estão no jornal A Voz da Serra de hoje. Seria caso até de se analisar para a futura caso. Porque que a saúde do município vai mal, todos nós sabemos. Então, senhor presidente, eu só quero fazer esse registro. Está no jornal A Voz da Serra de hoje, essa casa é sabedora, e essa casa não pode ser pega de surpresa com esses assuntos que estão sendo publicados, que a informação saiu de algum lugar, foi da fonte do Executivo. Então, fica muito ruim nós vemos a situação da saúde nessa situação. Está aqui. Vereador, nós temos que pedir a informação, vou entregar ao presidente da comissão, nós temos que saber informações mais detalhadas sobre esse assunto, senhor presidente. Senhores vereadores, dando prosseguimento, eu só gostaria de pedir aos vereadores, né, que não trouxessem assuntos que não estão na pauta, por favor. Na nossa sessão hoje nós temos mais de 8 projetos a serem votados, nós temos uma sessão extraordinária para votarmos o nosso orçamento para o próximo ano. Então, eu pediria a gentileza, por favor. Então, daremos início à nossa ordem do dia com a discussão única dos projetos de lei de autoria do Executivo Municipal 8899/010, que autoriza a abertura de crédito adicional especial para orçamentos fiscal e de seguridade social do município de Nova Friburgo no montante de R$250 mil, objetivando o atendimento às demandas operacionais e técnicas do respectivo orçamento. Solicitar ao vereador que faça a leitura. Pois não, vereador. Eu fiz um acordo com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para que nós pudéssemos votar em bloco para agilizar a sessão. Esses 4 projetos já foram amplamente discutidos, só que ele depois, na defesa, na explicação, ele fizesse um resumo técnico da matéria, para que pudesse, juntamente com esses que nós requisitamos, compor aí um bloco de matérias já discutidas internamente e que facilitariam a evolução da sessão. Em primeiro lugar, gostaria de submeter ao plenário aqui, eu esqueci a solicitação do vereador Jorge Carvalho para a inclusão na ordem do dia dos 2 projetos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E gostaria de saber... Não, é só a questão do projeto sobre precatório, que 8903. define as obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório pelo município de Nova Friburgo, é a questão da correção no sentido de que não pode vincular ao salário mínimo. Então, em contato com o secretário de Fazenda, a pedido do professor Pierre, nós chegamos ao acordo de já estipular a previsão do salário mínimo para o próximo ano, no valor de R$540, que é o que está sendo discutido no Congresso Nacional. Então, nós fixaremos esse valor em R$ 5.400, e aí já liberamos o projeto. Atende a... Inclusive, vereador, é a sugestão da CFO no que diz respeito ao seu parecer. Porque, na verdade, houve um ferimento, realmente, a mens legis do projeto, ela é perfeita, mas houve uma falha pontual na indexação do salário mínimo que fere o inciso 4º do artigo 7º da Constituição, cujo salário mínimo não pode, hipótese alguma, ser fonte de indexação. Então, uma vez que estava em 10 salários mínimos, era tão somente fazer a conversão em valores reais, considerando que o artigo 2º da lei, do projeto, ele já estipula anualmente uma revisão anual. Então, quando chegar no processo de discussão, eu vou esclarecer isso com maior minúcia, mais a miúde, mas não há óbice nenhum, pelo contrário, está seguindo a própria orientação da CFO. Senhores vereadores, portanto, a solicitação da liderança de governo para que seja votado em bloco os 4 projetos, eu vou solicitar ao vereador que faça a leitura e a votação será em bloco, segundo a solicitação da liderança de governo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Então, eu vou solicitar ao vereador Edson Flávio que faça a leitura dos 4 projetos e depois discutiremos, então, em bloco. Por favor, vereador. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Gabinete do Prefeito, projeto de lei de 17 de novembro de 2010. Autoriza a abertura de crédito adicional especial para os orçamentos fiscal de Seguridade de Nova Friburgo, no montante de até R$ 250 mil, objetivando atendimento às demandas operacionais e técnicas do respectivo orçamento. O prefeito de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de ato próprio, a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 250 mil, objetivando a criação de atividades não contempladas no orçamento em vigor do município de Nova Friburgo, conforme descrito a seguir, além dos ajustes necessários nos quadros de detalhamento da despesa, com a necessidade de abertura analítica da referida alteração, com as respectivas naturezas de despesa, o que se dará através de ato próprio do chefe do Poder Executivo. Órgão, Prefeitura, atividade, investimentos, exercícios anteriores, 110 mil. Prefeitura, maximização das ações em esporte, 30 mil. Prefeitura, manutenção e conservação, Agência dos Correios, 110 mil. Total, 250 mil. Total autorizado, suplementações, 250 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento da presente lei ficam à conta do artigo 43 do parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários. Assina Demerval Barbosa Neto, prefeito em exercício. Projeto 8.900/010, também de autoria do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial para os orçamentos fiscal de Seguridade Social do município de Nova Friburgo, no montante de R$ 1.997.000, objetivando o atendimento às demandas operacionais e técnicas do respectivo orçamento. Por favor, vereador. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Gabinete do Prefeito, projeto de lei número 8.900/2010, autoriza a abertura de crédito adicional especial para o orçamento fiscal de Seguridade Social no município de Nova Friburgo, no montante até R$ 1.997.000, objetivando atendimento às demandas operacionais e técnicas do respectivo orçamento. O prefeito municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de ato próprio, a abertura de crédito especial até o montante de R$ 1.997.000, objetivando a criação de atividades não contempladas no orçamento em vigor no município de Nova Friburgo, conforme descrito a seguir, além dos ajustes necessários nos quadros de detalhamento da despesa, com a necessidade de abertura analítica da referida alteração, com as respectivas naturezas de despesa, o que se dará através de ato próprio do chefe do Executivo. Órgão, regime próprio de previdência, atividade, aposentadorias e pensões, recursos RPPS, educação, 800 mil. Regime próprio de previdência, aposentadorias e pensões, recursos RPPS legislativo, 100 mil. Regime próprio de previdência, aposentadorias e pensões, recursos RPPS, administração, R$ 1 milhão. Prefeitura, ações para cobertura de déficit e equilíbrio atuarial, administração geral, 82 mil. Câmara, ações para cobertura de déficit e equilíbrio atuarial, legislativo, 15 mil. Total autorizado, R$ 1.997.000. Total autorizado, suplementações, R$ 1.997.000. Artigo 2º. Os recursos para atendimento da presente lei ficam à conta do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Assina prefeito em exercício Demerval Barbosa Moreira Neto. Projeto de lei 8.901/010, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções às entidades que menciona, relativamente ao exercício de 2011, da outras providências. Solicitar ao vereador, por favor, que faça a leitura.
Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, gabinete do prefeito, anteprojeto de lei municipal, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades que menciona relativa ao exercício 2011 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova e ou sanciona a seguinte lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades privadas sem fins lucrativos de atividade de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, esporte, educação, beneficência ou responsável pela realização de eventos e serviços de interesse público no anexo único da presente lei, relativamente ao exercício de 2011. Artigo 2º. O município poderá parcelar as verbas descritas no artigo anterior na forma a ser regulamentada por meio de decreto. Artigo 3º. O Poder Executivo deverá fixar por meio de decreto as normas, prazos em que as entidades beneficiadas deverão prestar conta das verbas recebidas, que ficarão sob a responsabilidade da Secretaria que ordenar a despesa. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Anexo 1. Anexo 1, entidades beneficiadas. Secretaria de Cultura, Diocese do Cônego, Via Sacra, 27 mil. União Brasileira de Trovadores, 15 mil. Associação de Artistas de Nova Friburgo, 20 mil reais. Associação de Grupo de Polia de Reis, 15 mil reais. Associação Recreativa e Cultural Andradas, Arca, 10 mil reais. Associação de Moradores do Rio Grandina, 20 mil reais. Associação de Amigos da Biblioteca Pública, 20 mil reais. Associação de Pais e Amigos da Oficina Escola de Arte de Nova Friburgo, 20 mil reais. Sociedade Musical Beneficente Euterpe Lumiarense, 84 mil reais. Sociedade Musical Campesina Friburguense, 84 mil reais. Acho que houve uma leitura errada, me perdoe. Então, desculpe, perdão. Eu estava com a mente na Euterpe Lumiarense, mas vamos voltar aqui então. Associação de Pais e Amigos da Oficina Escola de Arte Nova Friburgo, 20 mil reais. Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense, desculpe, 84 mil reais. Sociedade Musical Campesina Friburguense, 84 mil reais. Escola de Música e Banda Euterpe Lumiarense, 15 mil reais. Copenf, 20 mil reais. Ascofri, 100 mil reais. Mitra Diocesana, 25 mil reais. Secretaria Municipal de Educação, Ação Social Anchieta, 60.020 reais. Associação de Pais e Amigos do Educando, AFAP, 148.332 reais e 50 centavos. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, 178 mil reais, 178.044 reais e 25 centavos. Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, 73 mil reais, 835 e 21 centavos. Grupo de Promoção Humana, GPH, 60.065 reais. Creche Colmeia do Senhor, 310.820 reais. Instituto Ibelga Nova Friburgo, 126 mil reais. Secretaria Municipal de Turismo, GRES Acadêmico do Prado, 46.309 reais. CRES Imperatriz de Olaria, alunos do Samba, Unidos da Saudade, Village no Samba, todos 46.309 reais. Carnavalesco Bola Branca, 23 mil reais. Globo de Ouro, 23. Unidos do Imperador, 23. Raio de Luar, 23. Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo, 117.590 reais. Secretaria de Serviços Públicos, Companhia dos Bichos e da Natureza, Combina, 60 mil reais. Fundo Municipal de Assistência Social, AFAP, Associação Friburguense de Pais e Amigos do Educando, 20.454 reais e 72 centavos. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, 14.932 reais e 8 centavos. Aldeia da Criança Alegre, Kinderdorf, Rio, 6.578 reais e 52 centavos. Associação dos Pais e Amigos da Criança, R$ 38.937,60.
Associação de Reivindicação do Apoio ao Deficiente Físico, R$ 5.581,92. Clube dos Amigos de Nova Friburgo, R$ 5.181,84. Associação São Vicente de Paula, R$ 58.821,12. Associação São Vicente de Paula, PPD, a primeira é API, a segunda é PPD, R$ 100.474,56. Lar Abrigo Amor a Jesus, R$ 80 mil. Centro Terapêutico da Família, R$ 40 mil. Associação da Mulher Mastectomizada, R$ 25 mil. Associação Friburguense de Integração do Deficiente Visual, R$ 7.900. Conselho Municipal das Associações de Moradores, Nova Friburgo, R$ 10 mil. Associação dos Diabéticos de Nova Friburgo, R$ 20 mil. Associação para o Desenvolvimento Integral e Sustentável, R$ 10 mil. O Médica Brasil, R$ 20 mil. Secretaria de Esporte e Lazer, Instituto de Esporte e Cultura de Nova Friburgo, R$ 15 mil. Associação Esportiva dos Clubes de Futebol de Olaria, R$ 10 mil. Liga Friburguense de Esporte, R$ 60 mil. Senhor presidente, pela ordem, só uma correção. Onde está registrado Escola de Música da Banda Euterpe Lumierense, valor de R$ 15 mil, deverá ser substituído por Sociedade Musical Euterpe Lumierense, que é o nome correto. Senhores, mais um projeto 8.903/010, de autoria do Executivo Municipal, que define obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório pelo município de Nova Friburgo. Por favor, vereador. Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, Procuradoria-Geral, anteprojeto de lei municipal, define as obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório pelo município de Nova Friburgo. Faço saber que o Legislativo de Nova Friburgo aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As obrigações de pequeno valor para pronto pagamento sem precatório pela Fazenda Pública do município de Nova Friburgo, nos termos dos parágrafos 3º, 5º, artigo 100 da Constituição Federal, em virtude da sentença judicial transitada e julgado, ficam limitadas a 10 salários mínimos. Ia haver alguma mudança aqui, senhor presidente? Eu vou ler o texto. Parece que houve alguma mudança. Fica limitada a 10 salários mínimos. Parágrafo 1º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida no caput e em parte mediante a expedição de precatório. Artigo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Parágrafo 3º. Caso o valor da execução ultrapasse o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Parágrafo 4º. Fica facultado à parte exequente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório na forma ali prevista. Parágrafo 5º. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes que sejam oriundos do mesmo processo. Parágrafo 6º. O pagamento sem precatório na forma prevista nesse artigo implica quitação total do perdido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte da Fazenda Municipal. Parágrafo 2º. O valor estabelecido no caput do artigo anterior será corrigido anualmente a partir de 1 ano de vigência desta lei, mediante decreto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Nova Friburgo, 18 de novembro de 2010. Assina o excelentíssimo prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito em exercício do município de Nova Friburgo. Senhores vereadores, portanto, após a leitura de todos os projetos protocolados em regime de urgência pelo Executivo Municipal, discussão única,
submeto ao plenário a sua discussão. Em discussão, os projetos, ora lidos pelo primeiro secretário, vereador Edson Flávio. Senhor presidente, Pois não, vou fazer a justificativa técnica de cada um dos projetos. Vossa Excelência falará, então, a favor? No caso, para justificar até mesmo dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, Pois não, quando o vereador. seu líder de governo não se encontra, é uma questão técnica, a gente tem o dever de cumprir. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. legalidade. Então, eu vou subir a tribuna para Pois não. falar sobre. Como é que o mundo dá volta, hein? Senhor presidente, demais vereadores, aqui eu estou tão somente pela questão técnica dos projetos em tela. O primeiro projeto é o projeto 8899, que tem escopo similar ao projeto 8.900. O projeto 8899, ele celebra a seguinte intenção de autorização de abertura de crédito especial para os orçamentos fiscal e de seguridade social do município de Nova Friburgo. Eu não vou entrar no pormenor da tramitação, nós tivemos de emitir parecer em 5 dias de todos esses projetos, por questão regimental, por se tratarem de projetos de urgência urgentíssima. E cabe a nós a explicação técnica do mesmo. Na verdade, toda a matéria que versa a questão orçamentária geralmente passa por legislações específicas e, no caso da abertura de créditos especiais, pela Lei 4320 de 1964. Os projetos estão em consonância com o artigo 40, 41, 42, 43. E o que ocorre? Na verdade, a abertura de crédito adicional se explica da seguinte maneira. O Poder Executivo ele envia à casa uma proposta orçamentária, estimando e criando e propondo tudo que será gasto no exercício orçamentário. Contudo, o que acontece? Durante a execução do orçamento, pode aparecer alguma despesa que não estava prevista no orçamento. E cabe ao Poder Executivo colocar essa despesa no orçamento. Então, foi criado na legislação federal 4320 exatamente esse recurso para que os poderes executivos pudessem ajustar o orçamento a partir da abertura de crédito especial, adicional especial. No projeto 8899, em torno de R$250 mil. É lógico que pode se fazer de duas formas. Você pode indicar de onde está saindo esse dinheiro. Geralmente, se dá, o artigo 43 da Lei 4320 aponta ou excesso de arrecadação, ou aponta também um aumento de receita que pode ter acontecido, e o inciso terceiro, que é o mais previsto, que pode ter sido a anulação ou total ou parcial de alguma despesa, ou seja, sobra dinheiro. Então, o Executivo, ele vai ter que decretar, ele vai ter que apresentar isso através de decreto, dizendo de quais dotações de despesa ele vai retirar esse recurso para poder preencher esses R$250 mil de abertura de crédito adicional. Então, do ponto de vista legal, está extremamente correto o projeto. Se o Executivo não fizer esse ajuste, é prejuízo ao erário. O que ocorre? O Tribunal de Contas do Estado vai identificar equívoco, vai identificar erro, e quem vai pagar a conta vai ser o erário, ou seja, recurso público, dinheiro público. Então, a gente não pode cair nesse erro. Então, tem que ter um ajuste orçamentário. Então, isso ocorre em relação ao projeto 8899. Eu sei que é uma questão, um tema técnico demais, por isso que a gente está até aqui fazendo a defesa e a explicação. Depois, o projeto 8.900 é também de igual característica, mas com contorno específico.
Nesse ano de 2010, houve a aprovação, no primeiro semestre, se não me falha a memória, de um projeto de lei do Poder Executivo que se converteu na Lei 3.857. E essa lei alterou a Lei 3.400 de 2006, que versa sobre o regime de previdência, regime próprio de previdência da Prefeitura. E o artigo 14, que foi alterado, bem como o artigo 14A, estabelecem contribuições que o Poder Executivo deverá fazer ao Fundo de Previdência. E são contribuições relativas ao Poder Executivo e também ao Poder Legislativo, no que diz respeito a gasto com pessoal, a encargos de pessoal. E também há um déficit nesse fundo que deve ser amortizado sempre que possível pelo Poder Executivo. Diante disso, essa abertura de crédito de R$ 1.997.000 intenta exatamente essa contribuição, bem como em relação à amortização do déficit atuarial relativo ao Fundo de Previdência. Então, também tem amparo na Lei 4320. A questão desse fundo estar regularizado é importantíssimo porque dessa situação. O município já vem passando exercício orçamentário a exercício orçamentário no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. No dia 20 de outubro, a Comissão de Finanças e Orçamento realizou reunião em audiência pública, chamando inclusive os membros do Executivo para esclarecimentos com relação à meta para o orçamento de 2011, que é uma redução de gasto com pessoal para 45,2%. E aí vem, que milagre vai ser feito pelo Executivo para reduzir esse gasto com pessoal? Uma das medidas será a migração de regime, passando do regime estatutário do regime seletista para o regime estatutário. O regime seletista gera diversos encargos, coisa que não ocorre de igual maneira no estatutário. Esses encargos recaem na folha de pagamento e, conseguintemente, oneram e muito o gasto com o pessoal. E aí o município está numa situação muito arriscada de cair numa situação irregular junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Então, na verdade, essa amortização do déficit atuarial do fundo já concorre positivamente para essa situação em benefício dos servidores públicos. Então, daí, essa avaliação muito criteriosa que nós tivemos de fazer, porque nós queremos sempre o melhor para o servidor público. Aliás, quando se tem uma redução de gasto... uma parte, rapidamente? Com certeza. Dentro dessa questão, ainda existe a possibilidade do município requerer, junto à Previdência Social, um acerto de contas com relação àquilo que, porventura, tenha sido descontado a maior ao longo dos anos. Porque durante muitos anos, especificamente, se não me engano, de 1965 até os dias atuais, o município passou a fazer contratações, raras exceções, mas na sua maioria, através de sistema seletista. E, ao longo do tempo, muitos por aprovação em concurso, migraram para o quadro fixo. Então, há necessidade de um acerto de contas em relação àquilo que foi descontado ao longo do tempo pela Previdência Social e repassado pelo município, ou que está ainda em discussão em termos de dívidas, e aquilo que tem que ser do fundo. Então, existe a possibilidade da recuperação de muitos créditos junto à Previdência Social, desses recursos que iriam também aportar ao fundo do município, que atenderá os servidores a partir do ano que vem, já com toda a migração efetuada, porque os estudos estão bem adiantados na Secretaria de Administração. Nesse sentido, eu agradeço a parte. É uma situação importante porque nós vivemos aqui reclamando com razão da situação de trabalho salarial dos funcionários públicos, dos servidores.
A saúde ganha salários baixíssimos, os professores também, a Guarda Municipal, a Altran, são situações muito complexas. E jamais, os inativos, os pensionistas, ou seja, todo o corpo de estrutural funcional, ativo e inativo da prefeitura, sofre e muito com salários que estão literalmente defasados. Se não houver uma medida firme nesse sentido, de modo que nós possamos criar condições de melhoria posteriori, salarial, de condição de trabalho dos funcionários, ficaremos sempre nessa situação. Eu posso dizer isso porque a reunião do orçamento fez várias reuniões. Então a gente tem que estar aqui para um aspecto bom para o município, uma causa do municipal. Embora eu tenha um posicionamento extremamente crítico a algumas ações, aquilo que for bom para o município, é a nossa posição, é minha, do vereador Cláudio Damião, naquilo que é bom para o município. E é por isso que nós estamos aqui, porque é bom para o servidor público, será bom para o município. Uma parte. É bom para Vossa Excelência, é bom vereador Cláudio Damião, é bom para mim também. Bom para todos nós, com para certeza. todos os vereadores que têm um posicionamento mais crítico. Inegavelmente, obrigado, vereador Edson. Então, nós precisamos, nesse caso específico, de uma ação nesse processo de pessoal. Não há dúvidas de que isso é necessário. A maioria dos municípios vizinhos, eles pagam melhor aos seus funcionários porque estão ligados no regime estatutário. Na medida que estamos ainda vinculados ao critério seletista, realmente, muitos dos encargos acabam indo para a Previdência Social e não ficam no município e a gente não consegue melhorar a situação de pessoal do município. Então, isso é muito importante, inclusive, é uma medida importante para quê? Para que a Lei 2646 dos servidores públicos, que nós corrigimos, que tem que ter um ajuste no quadro deles, possa ser efetivado. Nós precisamos de uma legislação regulando a Lei 2646 e isso vai se dar através do envio do padrão referencial número 1 pelo chefe do Executivo para regularizar a situação desses servidores também. De outra parte? Sim, vereador. Essa questão do servidor público Essa questão do servidor público, ela é muito importante e vale ressaltar o tempo do governo Saudade Braga que os servidores ficaram sem reajuste salarial, principalmente nos inativos. E sem contar a questão de uma cooperativa chamada Nitcop, que andou atuando ao longo do tempo no município, prejudicando sobremaneira a questão do servidor público. E quando Vossa Excelência toca esse assunto e diz que outros municípios pagam salários melhores, municípios até de capacidade financeira aquém da nossa, mas pagam salários melhores aos seus servidores, foi justamente porque nesses municípios a questão do servidor não foi colocado de lado para que ele fosse substituído através de cooperativas, de fundo de quintal, coisas inventadas para passar os servidores para trás e para atrasar a vida de todo mundo. Então isso tem que ficar claro, tem que ficar registrado. E a partir desse momento, o governo passa a trabalhar no sentido de reconhecer o valor do servidor público. Se não houvesse esses 8 anos de achatamento do governo passado, do governo Saudade Braga, em cima dos servidores, com certeza a evolução da carreira, a evolução do piso salarial, a evolução do servidor dentro da sua carreira estaria muito mais avançada do que encontra-se hoje. Mas não adianta ficar olhando para o retrovisor e não adianta ficar aqui querendo colocar culpa em quem já não está aí para se defender. É importante que o servidor público municipal fique atento às ações daqueles que zelam pela sua carreira e não daqueles que vêm fazer média com contratações de empresas de fundo de quintal. Aí acaba dessa situação. Se nós não tivéssemos passado nesse município, eu cansei de denunciar isso,
não tivéssemos passado aqui pela ação dessa famigerada Nitcop, que destruiu toda essa estrutura, a situação do servidor público ativo e inativo seria outra nos dias de hoje. Mas estamos aqui para corrigir e Vossa Excelência está sendo didático na sua explicação. Obrigado, vereador. A complementação tão necessária. 5 minutos, minutos, uma situação vereador. séria. Por exemplo, a Constituição da República, ela assegura a revisão geral anual no artigo 37, no inciso 10. E eu tenho certeza que durante esses anos todos não está havendo esse pagamento. E nós devemos ajustar porque isso é assegurado, porque a lei de responsabilidade ela salvaguarda o limite prudencial se for estourado com o pagamento da revisão geral anual. Isso é uma coisa interessantíssima, de tão grande que é esse direito do servidor público, e os servidores não sabem disso e têm que lutar por essa revisão geral anual. Inclusive, eu tenho um projeto de emenda à lei orgânica assegurando essa revisão geral anual Vereador Pierre, ao servidor público. assim que o vereador entrar na subvenção, eu gostaria de uma parte. Eu vou entrar agora. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento, são 4 projetos, que pudesse haver pelo menos uma dilatação, porque da situação das subvenções, Vou pelo dar menos mais 10 minutos. 10 minutos, vereador. Eu agradeço. Então, no que diz respeito ao projeto de abertura de crédito relativo ao ajustamento à Lei 3857, também tem a sua justificativa, a sua base técnica para ser aprovado. Não foi à toa que a Comissão de Finanças e Orçamento estudou, pesquisou, passou dia, passou noite, avaliando isso dentro da legislação. E é em nome da lei, em nome da legalidade, em nome das condições melhores para os nossos servidores públicos que eu estou aqui hoje nessa tribuna. No que diz respeito ao projeto relativo às subvenções, eu tenho que fazer as observações. E aqui tem muita pertinência, tenho certeza da importância dos vereadores. As subvenções, elas são reguladas também na Lei 4320. É muito importante, cidadão, que vocês conheçam essa lei, sobretudo quem lida com subvenção, quem lida com recurso público. A Lei 4320 de 64. No artigo 16 e no artigo 17, há o estabelecimento das normas relativas à concessão de contribuições e de subvenções. E o Poder Executivo, a todo ano, em virtude de não ter a sua estrutura administrativa atendendo a todos os setores sociais, ligados à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ele acaba tendo a necessidade de requerer auxílio de entidades sem fins lucrativos, muitas de origem privada, praticamente todas, para complementar o serviço público. E daí são suplementadas financeiramente para a execução de determinado serviço. Então nós temos uma série de entidades, como foram aqui lidas pelo secretário, que recebem essa subvenção para a realização dos seus trabalhos. Mas aí eu tenho que fazer uma ressalva que a comissão fez e é crítica. O que aconteceu? A lei de subvenções, ela está vindo antes da aprovação do orçamento. Primeiro ponto. Os vereadores sugeriram algumas entidades para recebimento de subvenção. E muitas entidades não foram contempladas nessa lei de subvenções. Então aí vem uma ressalva. Por quê? Porque a Comissão de Finanças e Orçamento realizou debates, chamou o Executivo, houve encaminhamento pelas entidades para melhoria, majoração da sua subvenção ou criação para a mesma. E essas entidades não estão contempladas na lei. Então, esse é um aspecto crítico de ressalva, porque nós não podemos dizer não ao projeto, porque senão corta o direito daqueles que estão recebendo e necessitam. Mas ficamos numa situação extremamente complexa,
porque entidades que mereciam recebimento de subvenção ou a majoração da mesma não tiveram. Cito aqui o exemplo de majoração da Sociedade Euterpe Lumiarense, que merecia uma majoração pelo trabalho que é realizado e foi mantida a subvenção de 15 mil, ao passo que as outras entidades musicais que também merecem uma majoração foram contempladas e a Euterpe Lumiarense não foi. Seria uma parte? Então, isso é uma situação, com certeza, eu já vou ceder, que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento observa, ressalva, critica. Agora, por quê? Falta de alinhamento, falta de planejamento do Poder Executivo. Não é à toa que há uma lei autorizativa, as entidades, me preocupa a situação das entidades, porque está aqui a autorização de recurso, porém, não está garantida. Me preocupa porque está aqui 27 mil para uma determinada entidade. Nós votamos, aprovamos. Não fica garantido esse recurso para execução da entidade no ano. Isso é uma falha gravíssima, porque a entidade, ela tem que ter o seu planejamento. Deveria ser uma autorização da casa, mas garantido o recurso que está sendo alocado. Aí, por que isso não ocorre? Porque há um disparate entre o valor de subvenção da lei orçamentária anual e a lei de subvenções. Inclusive, no próprio parecer, a gente faz o levantamento desse disparate. Para se ter uma ideia, no que diz respeito à cultura, vou exemplificar. A lei orçamentária tem apenas R$ 225.100 de subvenção. Mas essa lei de subvenção que está sendo aprovada aqui traz R$ 475 mil de recursos para a cultura. Ou seja, esse excedente não está previsto na LOA. E aí pode gerar, se o executivo tiver dificuldade financeira, o remanejamento para poder contemplar isso. E aí a entidade fica sem dinheiro para pagar, como aconteceu isso nesse ano. Então, é planejamento, é um alinhamento, e que aqui temos que fazer a ponderação crítica, porque várias entidades foram prejudicadas. Mas pode dizer, mas o executivo não tem obrigação de ceder o recurso. Mas se cria uma expectativa falsa, equivocada, vereador, para as entidades. Então, isso é uma consideração que nós fazemos nessa lei de subvenções. O Poder Executivo precisa enviar uma lei de subvenções regularizando quem tem direito e quem não tem. Falta isso no nosso município. Eu vou ceder agora aos apartes. Vereador. Com certeza, o vereador Luciano requereu 8 minutos. Flávio, Cláudio Damião, Renata Birrame. Vereador, eu queria parabenizar pela defesa dos projetos, né? E apesar do projeto ser autorizativo, a gente viu aí um aumento mais ou menos, mais de 260 mil aproximadamente de aumento no total das subvenções. Algumas subvenções receberam aumentos. A gente fica lamentado, é o Euterpe Lumiarense, só R$ 15 mil, né? E eu gostaria até de alertar, porque, apesar de ser autorizativo e se depende de ter, né, a verba ou não, a maioria acaba recebendo essas subvenções durante o ano. E só me alerta aqui, 2 subvenções. Cheguei até a conversar com o líder de governo, né, ele ponderou, eu aceitei, mas aí que fica a nossa parte a partir do ano que vem, que é a fiscalização de prestação de conta. A Com Amor está recebendo R$ 10 mil. Pelo que eu tenho de conhecimento, a Com Amor está fechada. A Liga Friburguense de Desporto vai receber R$ 60 mil. E, ao contrário do vereador Nami, eu tenho coragem de falar os nomes, o presidente Oniedo, e ele não tem feito nada pelo esporte friburguense. E está levando R$ 60 mil a Liga Friburguense. Ontem, inclusive, teve uma reunião aqui na Câmara, a posse do Conselho do Esporte, e eu comentei isso com o Oniedo. Falei que a gente está aprovando,
né? Mas que nós vamos fiscalizar esses 60 mil que está sendo aprovado aqui para a Liga Friburguense. Eu torço até que ele faça muito, inclusive para as crianças, a partir do ano que vem, com essa verba de 60 mil. Pois não? Equivocado em duas coisas. Primeiro, que eu dou nome, tenho medo de dar nome a ninguém, não. Quando a pessoa é ruim, eu falo. E segundo, a Liga não recebeu há 3 anos de dinheiro, está recebendo agora. Mas vai receber ano que vem, eu vou cobrar. Mas você não estava recebendo, ia fazer o quê, vereador? Eu vou cobrar e vou fiscalizar. Ah, tá. O senhor é favorável ao problema do senhor. Agora, que o senhor não teve coragem de dizer, os nomes não teve. Então, de quem? Inclusive, eu pedi ao vereador doutor Renato, para fazer um teste de sanidade em Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou retomar a palavra aqui agora. Agora. 5 minutos. Eu vou retomar a palavra. Olha só. Inclusive, por exemplo, há uma entidade, por exemplo, cultural de São Pedro da Serra, que precisa e faz atividade que não está contemplada. É uma pena, o Centro Cultural de São Pedro da Serra. Quer dizer, ficam entre outras entidades que os vereadores também vão mencionar. Vereador de São Flávio. Professor Pierre, o excelente vereador professor Pierre, o que me chama a atenção, que na verdade nós estamos votando uma peça fictícia. A grande realidade é essa, a não ser, já conversei, o vereador Jorge Gavari até me orientou em algumas questões, a não ser de algumas instituições, algumas entidades que prestam serviço importante de caráter como a PAI, a FAP e essas outras instituições, elas já têm garantido seus recursos. Agora, nas outras instituições, por exemplo, a Associação de Esporte de Olaria, a Esporte, a direção daquela instituição, e até temos que entender isso, às vezes no meio esportivo da cidade, todos acham que a Esporte recebeu no ano passado a subvenção que foi aprovada nesta casa na ordem de R$10 mil, e não recebeu nada. Agora foi reeditada, né, novamente, para ver se consegue receber esse ano. Portanto, essas instituições, mesmo sabendo que o orçamento ele é autorizativo, não é impositivo, não é? Quando o Poder Executivo apresenta a possibilidade e aprova, então era melhor que não aceitasse nada. Porque se não aceitasse, era melhor que não aceitasse nada, que na verdade faz com sobra de caixa, né? É desalinhado a articulação entre as instituições que promovem atividades no município e a própria municipalidade. Cada um anda num compasso, cada um anda de forma diferenciada. Então, colocou aqui, por exemplo, a Esporte, 10 mil, não sabe se vai receber. E muitas das vezes quer contratar serviços, quer fazer projetos que atendem até a comunidade. Da mesma forma, nós apresentamos outras emendas ao orçamento que não estão contempladas aqui, nós vamos voltar ao orçamento mais tarde, que vai dar na mesma. Então é muito ruim porque o parlamentar, no caso nós, conversamos com essas instituições, elas nos apresentam o seu histórico de trabalho, nós entendemos, mesmo que de forma empírica no primeiro momento, depois ela vai para uma análise mais profunda, porque ela atende às reivindicações, às solicitações da Fazenda, apresenta todas as documentações e chega no final do exercício, não recebe a subvenção. Mas é publicado no jornal de grande circulação, a maioria da população não sabe se foi aplicado ou se não foi aplicado e gera o que está gerando, por exemplo, para a Esporte lá em Olaria. Muitos desportistas na cidade pensam que a Esporte recebeu e não recebeu. Portanto, ser contrário à aprovação das subvenções é complicado. Não tem como ser. Na verdade, nós ficamos engessados nesse momento nessa casa. Nós vamos votar a favor, não é? Para que as instituições recebam as subvenções. Com relação à questão que foi falado da Sociedade Musical Euterpe no Miarense, de R$15 mil, aqui, Vossa Excelência pode me dizer, aqui nós, dentro desse momento, nós não podemos discutir aumento nenhum. Não pode, é inconstitucional. Então eu concluo, vereador. Eu concluo que eu espero que no próximo orçamento nós não trabalhemos dessa forma. Vereador Pierre, concede mais uma vereador Cláudio Damião. Vereador, eu queria só fazer um lembrete que os valores são aprovados, a prefeitura que efetivamente faz o pagamento, mas existe um descompasso entre o repasse dos valores, né, e os pagamentos que as instituições precisam fazer. Eu recebi a orientação de que, em alguns casos, são as entidades que também não prestaram contas no momento devido ou estão com a documentação atrasada. E, de modo geral, é importante que as instituições também se previnam na apresentação da documentação, entreguem imediatamente à prefeitura, para logo no início do ano, porque isso também foi uma crítica que eu fiz aqui, em nome das instituições, de que a demora no repasse traz um prejuízo enorme, porque elas têm que despender os recursos de fonte própria para antecipar o pagamento de despesas que são depois ressarcidas pelo Executivo.
Mas aí a informação foi de que, em alguns casos, as instituições também não prestaram conta ou não apresentaram os documentos. Então, chamar a atenção de que apresentem os documentos antecipadamente e, se houver alguma falha nessa comunicação, que busquem, através da Câmara, através dos vereadores, uma solução, e dos órgãos da Prefeitura, para que isso não ocorra. Porque é fundamental que as instituições tenham os recursos logo no início do ano, para que deem conta de efetuar os pagamentos. Quero lembrar que estão aqui os representantes da Associação de Aposentados, que também estão pleiteando o ingresso no recebimento de subvenção, não foram contemplados esse ano, mas já estão na reivindicação para o próximo ano. É importante salientar aqui a presença do seu Rezende, né, como o representante da instituição, e do seu Silvio, né, vice-presidente, tesoureiro aqui da instituição. Dizer também que a Euterpe Lumiarense, ela pode, né, como foi dito que é um orçamento de ficção, então a gente pode também, na ficção, pedir que o prefeito aumente esse valor, de alguma forma amplie a subvenção, que é uma reivindicação justa e legítima. Eu só queria dizer também, para concluir, vereador, e lhe permitir... Eu gostaria de pedir uma parte... Só para tentar concluir, vereador, eu quero ressaltar o brilhantismo do trabalho que Vossa Excelência executou à frente da Comissão de Orçamento. Isso há que se destacar. Vossa Excelência chamou inúmeras audiências públicas, eu pude participar de quase todas as audiências, foram muito bem divulgadas, Vossa Excelência se dedicou de corpo e alma. Eu lembro bem de Vossa Excelência estar no gabinete final de semana, à noite, trabalhando exaustivamente para que todos fossem contemplados nas suas solicitações, nas suas reivindicações, nos pareceres que foram emitidos através de Vossa Excelência na presidência da comissão. Então, quero fazer aqui, nessa minha intervenção, um reconhecimento de todo o seu empenho, de todo o seu esforço, para que nessa noite pudéssemos estar discutindo esta pauta com tamanho brilhantismo e com tamanha dedicação. Então, é um voto que faço aqui de justiça ao trabalho que Vossa Excelência executou. Obrigado, vereador. Mas eu também reputo a conduta de Vossa Excelência que, não obstante ser membro da comissão, participou ativamente, colaborou muito para que esse trabalho de fiscalização, de ajustamento orçamentário, pudesse chegar dentro desse diálogo, que nós queremos o bem geral, no caso da população e da boa gestão do recurso público. Então, Vossa Excelência teve papel fundamental nesse processo também, há aqui que se registrar. Vereador, o tempo está esgotado, eu vou dar 5 minutos para concluir, por favor. Vereador Renato Abirrani. Foram contempladas, ou foram pouco contempladas, com recursos ínfimos. E nós vamos dar como exemplo paradigmático da situação a Euterpe Lumiarense. A Euterpe Lumiarense, ela é uma entidade, vereador Jorge Carvalho, como as outras duas bandas, centenária. Foi fundada em janeiro de 1891 e ficou desativada durante uma parte desse tempo em função exatamente da falta de recursos. Agora surge aí 15 mil, pouco mais de R$1.000 por mês. Isso é absurdo. Essa entidade só vive e só renasce graças à galhardia, graças ao empenho hercúleo dos seus membros. E, para me não alongar, eu vou dizer que aqui um livreto que eles estão distribuindo aí, para os vereadores, diz assim: a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense encerra as atividades de 2002 com uma programação extensa que vai desde apresentações de seus alunos até o encontro do choro e espetáculo de balé na próxima sexta-feira, 17, e no sábado, dia 18. É o choro também, não como gênero musical, é o choro que nós estamos fazendo aqui para ver se sensibiliza o governo municipal para triplicar, pelo menos, esse recurso para que possa melhorar a situação da Euterpe Lumiarense. Obrigado, vereador. Muito bem pontuado. E de tantas outras, o Centro Cultural São Pedro da Serra, o GPH, que faz um trabalho incrível na questão do cônego e das adjacências. Nós não podemos, entre outras tantas entidades importantes, haver um equilíbrio nesse processo de melhor dividir essas subvenções. Vereador Jorge Carvalho. Eu parabenizo Vossa Excelência por esse trabalho. A questão das subvenções sempre foram muito polêmicas, porque nem sempre se consegue atender a todos. Eu presidi a Euterpe friburguense
durante 6 anos. Fui presidente do conselho diretor. Sem contar a história toda que eu tenho dentro da Sociedade Musical Euterpe Friburguense. Eu sei quanto é difícil você manter uma entidade dessa forma. Naquela época, nós não recebíamos nenhuma subvenção do governo municipal, nada, era zero. E a Euterpe Friburguense, além disso, não tem renda própria. A Campesina tem lá uma série de imóveis que aluga e sobrevive daquilo. A Euterpe não, sobrevivia até então do aluguel do salão, e era só o que tinha, a disponibilidade financeira era essa. E aí eu comecei a procurar outros caminhos. Por exemplo, eu consegui, junto à Fundação Banco do Brasil, em 1993, aproximadamente $100 mil de doação da Fundação Banco do Brasil, que possibilitou a compra de é um instrumental que a banda usa até hoje, instrumental Yamaha, importado, né, do Japão, e fizemos a prestação de contas daquilo, de toda aquela situação, uma coisa muito séria. Conseguimos comprar todo esse instrumental, comprar o fardamento, as estantes, através dessas iniciativas. Eu vi ano passado, e até parabenizo Vossa Excelência, vereador Cláudio Damião, a ajuda que Vossa Excelência conseguiu dar à Campesina, para que a Campesina fosse à Europa, através do senhor Estrela, da Petrobras. A Petrobras, se não me engano, disponibilizou mais de R$200 mil para a Campesina Friburguense se apresentar na Europa. Eu gostaria até de pedir a Vossa Excelência que mostrasse esse caminho para a Euterpe Lumiarense e para a Euterpe Friburguense, que também são tão importantes quanto a Campesina. E eu vou procurar os outros caminhos que conheço, junto à Funarte, para cadastrar a banda, a Euterpe Lumiarense, para que ela possa receber os instrumentos, o instrumental, que as outras recebem. E procurar também a Secretaria de Cultura do Estado, para que também possa complementar essa ajuda que a Prefeitura está disponibilizando, que não é uma ajuda suficiente, mas que nós vamos lutar nesse sentido. Eu não sei qual é o caminho para se chegar à Petrobras, qual é o caminho para se chegar à Eletrobras, até porque a Petrobras tem uma dívida muito grande com Friburgo. A Petrobras usa, meu caro vereador Marcos Medeiros, o Altíssimo Caledônia com as suas torres que monitoram as plataformas de petróleo da Bacia de Campos. E não dá nada em troca, não paga royalty disso. A cidade não recebe nada por ter aquela área que era nossa, hoje uma área de segurança nacional, lá em cima, toda protegida. Então, se Vossa Excelência puder, da mesma boa vontade que teve junto à Campesina... Estou à disposição, vereador. Só me permita, a Euterpe Lumiarense já enviou um projeto. Eu não tenho dificuldade de me encaminhar, ajudar naquilo que puder. Fico muito feliz, porque são instituições centenárias de Nova Friburgo e que merecem. A nossa Euterpe Friburguense também luta com muita dificuldade. É uma situação complicada e precisa dessa ajuda também. Então, abrindo essas outras portas, eu tenho certeza, eu vou procurar a Fundação Banco do Brasil. Esta casa tem conta no Banco do Brasil. A Prefeitura, a parte financeira do Banco do município é junto ao Banco do Brasil. Qual é a contrapartida que o Banco do Brasil dá a essas entidades culturais? E a Fundação Banco do Brasil existe para isso. Vamos procurar para que a gente possa dividir com o Estado e com a União a manutenção desses patrimônios que são nossos. Então, eu acho que essa Casa Unida vai conseguir. Fico feliz de saber que esse projeto já foi encaminhado e vamos lutar para que todas as entidades possam ser beneficiadas. Conclua, por favor, vereador. Cumpre aqui destacar que nós sabemos, temos consciência das dificuldades orçamentárias, da luta da equipe fazendária da Prefeitura para tentar ajustar. Não dá para colocar tudo porque o bolo é pequeno para muita boca, todas as secretarias ficam em situação complexa, mas faço observação, se houver uma reunião de planejamento melhor sobre essa questão das subvenções com as entidades interessadas, não vai continuar acontecendo o que vem acontecendo
durante esses anos. Chegou a hora de te dar um basta e começar a resolver essa situação. E concluindo, senhor presidente, ainda falta aqui uma breve observação do projeto último, que é o projeto 8903, que versa sobre a definição de obrigações de pequeno valor para pagamento sem precatório pelo município. O que é importante, a Constituição da República, através da emenda 62, alterou o artigo 100 da Constituição, inteirinho. E o parágrafo 3º, ele aponta que os poderes executivos, tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal, quanto dos municípios, poderão apresentar legislações para pagamentos de pequeno valor, de pequena monta, de modo que essas pessoas ou empresas que têm crédito com a prefeitura, com a fazenda, possam receber esses valores até um determinado limite. Senão, situação de precatório, custa pagar, não há ajustes, ou seja, demora-se no pagamento a esse credor. Então, essa proposição, ela nasce dentro de uma orientação da Constituição para regular isso. Contudo, a Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento, identificou uma indexação no artigo 1º ao salário mínimo, o que não é permitido pelo artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Daí a proposta de emenda que nós fizemos, acatada pelo Executivo, e que não altera substancialmente o projeto em nada, tão somente converte a fixação do salário mínimo em valores reais. Então, senhor presidente, o texto da emenda proposta é o seguinte: o artigo 1º, ele passa a vigorar com a seguinte redação: as obrigações de pequeno valor para pronto pagamento sem precatório pela Fazenda Pública do município de Nova Friburgo, nos termos dos parágrafos 3º e 5º do artigo 100 da Constituição Federal, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ficam limitadas a R$ 5.400. Cabe destacar que o artigo 2º da proposta fala sobre a questão de anualmente haver uma correção desses valores. Para o bem do erário, o que a Comissão de Finanças e Orçamento orienta, inclusive com a própria base também da Procuradoria da Casa Legislativa, agradeço aqui ao procurador, doutor Guilherme Cardoso, que o Executivo estabeleça, depois da regulamentação, que essa correção será feita de acordo com o aumento da receita ano a ano orçamentário. Aí vai se ter algo justo para o equilíbrio do orçamento de cada administração pública, ano a ano, em cada mandato. Então, senhor presidente, são todos projetos, concluindo, que estão obedecendo à legislação federal, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município e, sobretudo, a Constituição de nossa República, ressalvada apenas através dessa emenda do projeto 8903, e que vão trazer o devido ajustamento das questões públicas do orçamento para o bem da municipalidade. Por isso aqui, o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, e por isso eu estou aqui nesse alto da tribuna para poder falar em favor dessas ações fundamentais ao erário, à administração e o bem da municipalidade. Então, são esses 4 projetos. Há ainda, senhor presidente, mais outros 2 que foram encaminhados, que depois nós vamos explicar também, mas é bem mais rápido. Então, eu concluo aqui, agradecendo a parte de todos os vereadores. Senhores vereadores, após a discussão, em votação em blocos, 4 projetos, votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também protocolados em regime de urgência, discussão única, mais 2 projetos de autoria do Executivo. Eu gostaria de saber da liderança do governo se pode seguir o mesmo
Rito. Perfeito, senhor presidente. Pode ser em bloco, só que precisamos dos pareceres. Exatamente. Eu vou solicitar, portanto, o parecer de forma individual.